Lucas 22. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso, e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, e Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles o que ia fazer isso. Levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações, e assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge, ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar.
Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-los-emos a espada. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixei-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: Saístes, como a um salteador, com espadas e varapaus? Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas está a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Mas Pedro o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Daí a pouco, outro o viu, e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, havendo saído, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, e feriam-no, e, vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo: Profetiza, quem foi que te bateu? E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziam ao sinédrio deles, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-no-lo. Replicou-lhes ele: Se eu vou-lo disser, não o crereis, e se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Porque ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca.